contar uma história, mas como toda história, do princípio. Como começou essa história? Essa história começou com o jornal Globo publicando que a esperança do governo Lula, na conversa entre Haddad e secretário do Tesouro dos Estados Unidos para falar do tarifaço, era enorme, né? O governo Lula colocava suas esperanças de negociação do tarifaço nessa conversa. Muito bem. O que aconteceu em seguida? Em seguida, vem os Estados Unidos e cancela a reunião com Haddad, horas após enviar o link para a videoconferência. Como é que fica a esperança de um país que era depositada nessa reunião? Como? Vocês podem imaginar, né? Eles dizem que a culpa é do Eduardo Bolsonaro, é da direita nos Estados Unidos. Mas, no meio dessa história toda, antes da reunião, aconteceu umas coisas interessantes, que pode até ter dado margem para o cancelamento. Quais são essas coisas? Quais são essas coisas? Uma delas foi o avião russo, que estava sancionado pelos Estados Unidos, ter pousado em Brasília, em voo vindo de Moscou. Um avião sancionado, igual aqueles navios iranianos, sabe? O que trouxe? O que ia levar? O que estava fazendo aqui? Qual a ligação dessa história toda? Bom, essa foi uma delas. Outra história que a gente ouviu também no dia de ontem foi uma postagem do José Guimarães, onde ele dizia: a ameaça de Donald Trump de expulsar de Washington as pessoas em situação de rua é uma manifestação escancarada de eugenia, uma das faces mais cruéis do nazismo. Os Estados Unidos têm hoje mais de 46 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. E aí ele seguiu naquele texto, mas chamando o Donald Trump de novo, né, de nazi. Pontinho, pontinho, pontinho. Será que depois de acontecer essas coisas, será que eles não ficaram sabendo lá nos Estados Unidos? Porque eles estão ligadíssimos em tudo que acontece aqui no Brasil. Será que tinha clima para a reunião depois disso? Pois é. E aí, então, depois disso tudo que a gente viu, foi a choradeira do excelentíssimo ministro da Economia. Difícil, né? Depois de ter o Guedes, é difícil. Então, ele disse que a gestão de Trump cancelou a reunião e culpou o Eduardo Bolsonaro, né? A culpa é dele, ele põe quem ele quiser, né? Pois bem, assim foi noticiado em vários jornais, né? Metrópolis, UOL. Reunião com o governo dos Estados Unidos é cancelada após ação da direita, diz Haddad. Ele vociferou isso para todos os lados. É isso, gente. Ele não parou. Foi ontem choradeira. E aí o Flávio Bolsonaro fez esse post. Na crise com os Estados Unidos, Lula aposta no caos. Em nome do orgulho próprio, Lula prefere prejuízos à economia com tarifas. Um homem cheio de ódio é capaz de tudo. Lula está se lixando para o Brasil. Ele é capaz de destruir o país para acabar com o Bolsonaro. Ele pode até tentar, mas Deus e o povo brasileiro não vão deixar, não vão deixar. Em nome de Jesus, né? Bolsonaro vai ser guardado e vai ser testemunha viva do poder de Deus nesse país. E, em seguida, a gente já vê Haddad tomando fact-checking, checking, né?
que diz que ele está falando fake news, que não tem nada a ver a baboseira que ele estava dizendo, da CNN. Vamos ouvir. Informou à imprensa, durante uma entrevista, que a reunião com o secretário do Tesouro foi cancelada, Scott Bessent foi cancelada. E ele atribui, então, às articulações da direita que Fake está news. atuando lá nos Estados Unidos. Pois bem, eu conversei com um dos principais articuladores, que é o jornalista Paulo Figueiredo, que atua fortemente com o deputado Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, em relação à Lei Magnitsky, por exemplo, as sanções aos ministros do Supremo Tribunal Federal especificamente. Conversei, então, com Paulo Figueiredo. O que ele diz? Olha só, ele me disse o seguinte: o ministro Fernando Haddad quer jogar no colo dos outros, ou seja, da direita, a sua própria incompetência. O presidente Donald Trump delimitou claramente as razões para a decretação da emergência econômica na ordem executiva, ele me disse. Sem avanços nessa área, não há o que ser discutido. Então, quer dizer, ele está falando que é uma questão de matéria mesmo, né? O assunto. E aí ele diz o seguinte: nós não temos controle sobre a agenda do secretário do Tesouro. Ele toma as suas próprias decisões. E por que é importante esse posicionamento? E depois, conversei com ele há alguns minutinhos, eles acabaram de publicar. Uma coisa óbvia, né? É óbvio que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo não mandam no Trump, não mandam no Rubio. Já pensou? Um país não chega a ser a potência que é, dando ouvidos para pessoas de um país de bananiu, igual o Brasil. Por mais amizade que tenham. Eles sabem o que está acontecendo, sabem com quem estão lidando, né? É coisa óbvia, mas tem que desenhar para alguns, né? Publicar uma nota nesse mesmo sentido, dizendo que não, e a nota é assinada por Paulo Figueiredo, que é jornalista, e pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro. Os dois assinam juntos essa nota, que é mais ou menos a mesma ideia, dizendo que não, eles não articularam para que essa agenda fosse cancelada entre Haddad e o secretário do Tesouro americano Scott Bessent, e que eles nem têm controle sobre a agenda do secretário e que o secretário toma suas próprias decisões. Aí diz, olha, se desmarcou, né, é porque não teve avanço na área, que foram as exigências dos Estados Unidos. Então, por que é importante a gente trazer isso? Porque tudo que é relacionado à questão do tarifaço, eles têm apresentado, né, de maneira de que eles não estão articulando na questão dos tarifaços, e sim sanções como visto, lei Magnitsky, outro tipo de sanção. Mas a questão do tarifaço, eles dizem que não estão discutindo esse. Em seguida, eu vou falar aqui do Eduardo Bolsonaro, que veio também se defender pessoalmente. Depois eu vou ler a nota que ele escreveu junto com o Paulo Figueiredo, mas ele trouxe aí uma explanação do que aconteceu aí do ponto de vista dele, né? Vale a pena a gente ouvir, né? Porque é a defesa dele, né? O Haddad já falou, ele falou, tomou seu check, agora vamos falar da pessoa a quem ele acusou. Vamos ouvir. A gestão Trump cancelou reunião com eles e culpa Eduardo Bolsonaro. Bem, primeiro de tudo, eu não tenho como tirar a razão do governo Trump, afinal de contas, fazer reunião com vocês, né, que tem uma política abertamente anti-americana, vocês que, durante, né, Haddad, candidato a governador de São Paulo, prometia reduzir imposto, e uma vez ministro da Economia, aumenta imposto, até das pessoas mais humildes, realmente a palavra de vocês não vale muito a pena. Nada. Não vale muito a pena você se encontrar para perder tempo para ouvir lorota. Agora, eu não tenho, né, nenhum controle sobre a agenda do secretário Bessent, né, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos. Mas se vocês pesassem mais pelo interesse público do que por fazer bravatas ideológicas, se associar ao Hamas, criticar o Trump a todo momento, criação de moeda única dos BRICS para fazer frente ao dólar e etc., se vocês não tivessem tantas políticas anti-americanas, quem sabe vocês seriam melhores recebidos, tal qual eu e o Paulo Figueiredo, né, que logo agora, quarta-feira, estaremos de volta em Washington, D.C. para mais uma rodada com as autoridades americanas. Então, fica a dica aí, Fernando Haddad, e não faz igual esse pessoal da esquerda padrão, não. Assume o seu próprio sucesso. O fracasso é seu, a culpa é sua, então trate você
de melhorar o seu próprio comportamento. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Seremos, né? Tomou-lhe, né? Mereceu ouvir? Mereceu ouvir, porque é muita incompetência esse governo. Todo ele é pura incompetência. Nós venceremos. Isso aí. Em seguida, veio a nota da imprensa, escrita por ele e pelo Paulo Figueiredo. Então, vem essa nota, que foi escrita por Paulo Figueiredo e pelo Eduardo Bolsonaro, né? E eu vou ler a nota para vocês, ela não é comprida não, ela é curta. Não dá para ler rápido. Então, vamos lá. Nota à imprensa, cancelamento de reunião com Scott Bessent. O deputado Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, né? E eu, Paulo Figueiredo, tomamos conhecimento das declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que tentou atribuir à nossa atuação nos Estados Unidos o suposto motivo para o cancelamento de uma reunião com o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent. 1. Haddad prefere culpar terceiros pela própria incompetência, enquanto Lula só fala besteira por aí e inflama a crise diplomática. Há quase 2 semanas, o presidente Donald Trump declarou emergência econômica nos Estados Unidos, apresentando de forma clara as razões. Até que o Brasil enfrente esses pontos, qualquer reunião será mera encenação e, portanto, inútil. 2. Não temos nem pretendemos ter qualquer controle sobre a agenda do secretário do Tesouro dos Estados Unidos. O senhor Bessent é um profissional admirável, que cumpre as diretrizes determinadas pelo presidente e preserva única e exclusivamente os interesses do povo americano. 3. Nesta quarta-feira, embarcaremos novamente para Washington, D.C., para uma série de reuniões com autoridades americanas, porque mantemos portas abertas. Talvez Lula também as tivesse se, em vez de proteger o próprio regime e fazer bravata ideológica, colocasse a diplomacia e o interesse nacional em primeiro lugar. Eduardo Bolsonaro, deputado federal em exílio. Paulo Figueiredo, jornalista em exílio. Essa carta foi escrita ontem, dia 11 de agosto de 2025, em resposta à culpa que o Haddad colocou neles pelo cancelamento da reunião que ele teria com o senhor Bessent lá dos Estados Unidos. Bom, e essa foi a carta. Então, vamos falar de coisas que aconteceram também no decorrer do dia de ontem, né? Fora a carta, nós tivemos aí a situação complicada que está o filho do Barroso. Parece que ele estava na Europa, né? E aconselhado pelo pai, o presidente do STF, o executivo decide não retornar aos Estados Unidos para evitar ser barrado, sabe, né? Aquele constrangimento no aeroporto. Imagina. Então, o filho de Barroso, presidente do STF, decide não retornar aos Estados Unidos para evitar ser barrado. Isso é uma matéria do Estadão, mas o UOL também publicou. Filho de Barroso desiste de voltar aos Estados Unidos após sanção de Trump. O filho de Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, né, Supremo Tribunal Federal, Bernardo Van Brussel Barroso, decidiu não voltar para os Estados Unidos após o governo de Donald Trump suspender os vistos de ministros do Supremo e seus familiares. Eu não sei vocês, mas eu tenho filhos. Tenho filho adulto também já. E eu fico me imaginando o que é para um pai ver o futuro do filho que estava voando, né? Voando. Ser assim interrompido desta maneira brusca, por causa principalmente de decisão de um colega de trabalho. Tudo bem que ele teve a parte dele e
recebendo o que plantou, né. Mas não deve ser fácil, né, porque uma coisa é você errar, assumir seu erro e pagar pelo próprio erro, outra coisa é você errar, ainda não assumiram, né, quer dizer, ontem o ministro fez uma meia culpa lá, o Xandão, mas imagine a tua família pagar, né, pelo teu erro. Enfim, a chuva quando cai, né, molha quem tá do teu lado, né, se cair a chuva em você, quem estiver do teu lado vai se molhar também. E também teve o Alexandre, uma matéria, ele não sai da mídia, né, ele conseguiu o que queria, né, período de fama dele, né. Wall Street Journal publicou uma matéria onde ele disse que um golpe de estado da Suprema Corte no Brasil. O ministro Moraes está censurando críticos e prendendo oponentes sem nenhum controle político. Wall Street Journal expõe Moraes e alerta para riscos democrático. O influente jornal americano publicou análise sobre a atuação de Alexandre de Moraes e seu embate com Elon Musk. O texto descreve o ministro como figura central de um Brasil que, segundo críticos, adota método que lembram regimes autoritários. Será? A comparação que o artigo sugere com outros países da América Latina deixou o Planalto e o STF em silêncio. Agora sim, todo mundo sabe. O Wall Street Journal chama Moraes de ditador. Bolsonaro conseguiu uma foto da realidade do Brasil para o mundo. Ele conseguiu. Está pagando um alto preço, mas ele conseguiu. Obrigada, capitão. Muito obrigada. E outra coisa triste também é o caso do Miguel Uribe, né, que foi assassinado. Ai, Lucas Pavanato pôs uma publicação dizendo: Brasil 2018. A esquerda tenta matar Bolsonaro na campanha. Estados Unidos da América 2024. A esquerda tenta matar Trump na campanha. Colômbia 2025. A esquerda mata Miguel Uribe na campanha. Mas todos vão dizer que é a direita que propaga o ódio e ameaça a democracia. Ele foi esfaqueado, né, colocaram um menino lá de 15 anos, porque se prendesse, como foi o caso, é menor, né, daqui a pouco tá solto. Ficou internado aí um longo período, mas não resistiu. Ele que teve a mãe morta quando era pequeno, né, criança, também por motivações políticas, agora se vê na mesma posição, assassinado e deixando um filho pequeno. Que a morte dele não seja em vão, né? Ele era considerado o Bolsonaro da Colômbia. Que a morte dele não seja em vão. É triste, né? Muito triste. Essas pessoas têm coragem de planejar essas coisas, né? A gente má mesmo, gente de índole má. Misericórdia. O Eduardo Bolsonaro atuará na Itália contra a extradição de Carla Zambelli e pretende se reunir com a primeira-ministra Giorgia Meloni e seu vice. Né, a Zambelli foi presa e a gente sabe, né, que o que estava certo, o que estava errado para se fazer em um momento que o Brasil estava totalmente enlouquecido. Não dá para saber ou dizer que ela estava errada, porque a gente não sabe qual que é a verdade dos fatos, né? Hoje em dia é só um lado que tem razão, né? E o cara era um bandido, ele era um hacker. Só que só o lado dele que foi ouvido, né? Então ela já disse várias vezes que é inocente, né? Então a gente vai acreditar nela, não vai acreditar nele, né? Porque ele estava ali a serviço do regime, né? Tomara que o Eduardo consiga êxito também e que a Carlinha possa sair da cadeia, porque é triste, né?
o Moraes, barrou aí o dinheiro do marido, salário, ele é militar e tá sem salário, ela teve que deixar filho, família, tudo para trás e sair praticamente fugida do país para não ser presa com uma pena absurda. Bom, por isso que quando vem Magnitsky para esse povo, a gente não consegue sentir pena, porque eles fazem isso, eles já estão aplicando Magnitsky em vários brasileiros, né? Pegando famílias, o Daniel Silveira, a mulher, pegaram o salário da mulher, sabe? O Eustáquio, pegaram o dinheiro das crianças, sabe? Ele faz Magnitsky aqui com todo mundo. Então agora é colher, né? Vai sentir um pouquinho na própria carne. E Bolsonaro não tem um dia de paz, né? Não tem dia de paz. A existência dele não deixa o povo dormir, né? A PF abriu um novo inquérito para investigar Bolsonaro por associar Lula ao regime do ex-ditador Bashar al-Assad. O que não falta é motivo, né? Se for falar de mentiras, pode abrir vários inquéritos. Ué, quem é o Lula? Todo mundo sabe quem é o Lula. Todo mundo sabe quem é o Lula. Estão caçando, né? Vão ficar nessa aí o resto da vida. Não vai acabar. Enquanto esse povo não sair do posto de deuses e pagar por uma pena como um cidadão comum, que é o que eles são, vai ser esse inferno, né? Nesse país. Eles não param. É um absurdo. 2026 precisa vir e o povo precisa votar. A gente precisa votar em peso. Eles podem fazer a gambiarra que for nas máquinas, mas se todo mundo votar certo, em pessoas realmente de direita, se ligando se não é uma Joyce Hoffmann, entendeu? Se ligando se não é esses tranqueira que aparece se dizendo de direita, se dizendo bolsonarista e depois, né, no dia seguinte já tira a máscara e mostra quem realmente é. Então vamos estar atento. Olha, é só olhar, a gente sabe, a gente acompanhou desde 2018. A gente sabe quem está realmente com Bolsonaro e quem não está. Vamos votar em quem está. Todo mundo votar em quem está, acabou, não tem para ninguém. Entendeu? Mas não pode, eu vou votar branco, nem Lula, nem Bolsonaro, não dá. Nem Lula, nem Bolsonaro tá votando no Lula. Tá votando no Lula. Então, tá nas nossas mãos. A gente tem que fazer. E aí, não tem maquininha. Se bem que o ano que vem já é difícil, né? Porque o Trump não tem mais o chip, né, do Biden para ajudar. Então, para a gente tá fácil. É só a gente fazer a nossa parte. Vamos sair cedo para votar, para não ter problema. Vamos sair e votar no primeiro horário. Vamos votar com consciência. Vamos fiscalizar, pedir as notinhas no final lá, esqueci o nome agora. Vamos cair em cima. Vamos cair em cima. A nossa parte. O Bolsonaro fez tudo, tudo, tudo que podia, o que não podia e ainda está fazendo, porque está preso lá por essa razão. Então a gente tem que pôr ele de novo no poder, se possível for, e colocar as pessoas que a gente sabe que realmente estão aliados a ele. A ele. Ao Bolsonaro, sim. Entendeu? Não tem meio. É porque é ele que incomoda. É ele que incomoda. Todos os outros candidatos aí, Zema, sei lá, quem for, não incomoda o sistema. Então, não vamos votar nesse. A gente vai votar no Bolsonaro ou em quem Bolsonaro indicar. Ponto. E se ele não tiver, alguém da família, alguém que a gente sabe que é confiável. É isso, é isso. Não está difícil, a gente já entendeu como é que funciona esse jogo. E terminando aqui, o conselheiro de Trump, ele mesmo, o povo está lá fora. O povo está lá fora e está tendo atitude que o povo daqui deveria ter. O conselheiro de Trump diz que não vai parar até que Bolsonaro esteja livre. Ele sabe o que aconteceu aqui. Ele veio aqui para o CEPAC, quando foi embora, foi barrado lá no aeroporto, ia ser preso. Se ele está dizendo que não vai parar até que Bolsonaro esteja livre, a gente tem que lutar também pela liberdade do Bolsonaro. Todo dia tem que pôr o nome dele, as fotos dele na rede. A gente não pode deixar ele ficar esquecido. A gente é a voz dele. A gente tem foto, tem matéria deles. Vamos todo dia pôr vídeo dele falando, todo dia por foto deles falando. Vamos, gente, todo dia.
O povo vai se irritar, agora não adianta trancar ele, porque o povo está falando dele do mesmo jeito, então solta. É isso que a gente tem que fazer. É o melhor presidente que esse país já teve. Vocês viram lá, né? Tá aí em toda parte. Tá aprovado. Tá confirmado. Jair Messias Bolsonaro é o legítimo presidente do Brasil. O Brasil sofreu um golpe. Bolsonaro foi vítima de um golpe internacional. A caixa preta foi aberta, Barroso. Depoimento de Mike Benz deixa claro que o Brasil foi vítima de um golpe de Estado. Tudo isso que está acontecendo agora é um golpe. É um golpe. O 8 de janeiro foi um golpe. As eleições foi um golpe. Golpe, golpe, golpe. Mas não foi a direita quem deu esse golpe. Esse golpe veio do regime, do sistema contra Jair Messias Bolsonaro. É isso.